Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar pra viver e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da Chegando, povo de gente, Deus. um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe chegando. curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. A paz, povo de Deus. Chegando aí, porque hoje Deus ele quer falar conosco, amém? Deus ele quer falar conosco. Elane de Lima, a paz. Tainara Dias, a paz. Luciana, paz do Senhor, minha irmã. Vamos chegando aí. Grace Kelly, a paz. Thaís Gonçalves, a paz do Senhor. Rafael, a paz.
Ó, que saudade do Rafael aí nas nossas lives. Vamos aí, vamos chamando a galera aí, esse povo bom, para estar conosco hoje, né, recebendo uma palavra de Deus, né? Aproveita e coloca aí da onde você é, da onde, né, qual cidade você mora, né? Coloca aí que eu quero estar mandando a paz do Senhor para você. E aproveita, vai marcando aí, né, esse varão de Deus, essa varoa de Deus. Compartilha aí. Vamos chamando essa galera para estar conosco hoje, amém? Vamos chamando essa galera para estar conosco. Patrícia Souza, paz do Senhor, paz. Luciane Rocha, a paz. Milene, a paz do Senhor, Milene. Miriam, a irmã Miriam de Paula, a paz do Senhor. Quanto tempo eu não vejo a Miriam aí na nossa live, mas hoje está nos dando a honra. Amém, irmã? É um prazer ter você conosco aqui na live. Hoje eu quero lançar uma palavra de Deus na vida dos irmãos. A palavra de Deus, ela tem poder. Renata Fabiana, paz do Senhor. Meu amigo Paulo Sérgio, Wellington Reis, a paz do Senhor, amados. Sejam bem-vindos. Eu vou esperar você aí. Marca aí, né, seu irmão, seu amigo. Vamos chamar o pessoal. Deixa eu me endireitar aqui. Porque hoje eu quero lançar uma palavra de Deus na sua vida, amém? Estamos aí vivendo, né, momentos decisivos na nossa vida. Cada dia que passa, né, parece que a gente tem a sensação da volta de Cristo, né? Cada dia que passa temos vivenciado cada situação aí na nossa vida que a gente percebe, né, que Cristo ele está voltando para poder arrebatar a sua igreja. Muitos irmãos em Cristo que passaram aí fazendo a obra de Deus, deixando o seu legado. Hoje foi a nossa amada irmã Fabiana Anastácio, né, irmão? Quem não gostava de ver, né, a pastora Fabiana Anastácio louvando a Deus, né? Que voz, que unção. Quando a primeira vez que eu ouvi aquela mulher interpretando alguns louvores, né, e muitos cantores gospel por aí, eu senti profundamente, né, a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus ela não é contida por ambientes, né, ou por lugares, né? Às vezes as pessoas, poxa, mas a gente vai ouvir a palavra de Deus, né, pela live, vamos ouvir pela igreja, mas não existe diferença. Não existe diferença na palavra de Deus, entendeu? Se você crê que a palavra que ela está sendo pregada, né, sobre uma live, ela é capaz de ultrapassar o seu telefone e impactar a tua vida, a palavra de Deus ela vai fazer isso, amado. Ela vai fazer, porque a palavra de Deus ela não tem fronteiras, não tem internet. Tanto que existem pessoas aqui nessa live que nunca me viu na vida, né? Nunca me viu na vida, mas estão aqui porque sentem a palavra de Deus, tomam posse da palavra de Deus.
Então você percebe que a palavra de Deus ela não tem fronteiras. Amém? Ela não tem fronteiras. Então eu via, né, a pastora Fabiana Anastácio louvando ao Senhor, muitos louvores aí de cantores gospel, mas que unção aquela mulher tinha, que unção, eu sentia a presença de Deus, entendeu? E eu ousava, né, até falar em mistério mesmo pela presença de Deus que existia na vida daquela mulher, né? E hoje, né, foi arrebatada para poder estar cantando na mansão celestial, né? Combateu o bom combate, né? Terminou sua carreira, guardou a fé e está junto com o Pai hoje, com os 24 anciões, declarando que somente Ele é santo. Mas aqui na terra sentiremos falta aí, né, dessa mulher de Deus, como de muitos homens de Deus que peregrinaram sobre essa terra, porque a Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra, né? Porque o que nos espera realmente, irmãos, é a mansão celestial, é nos encontrarmos com Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tem prazer na morte dos seus santos. Tem prazer na morte dos seus santos. Mas por quê? Porque o anseio de Deus é que nós realmente estejamos com Ele, né? Mas antes temos uma missão a cumprir. E essa missão, fique sabendo que a sua missão é falar do amor dele, pregar a palavra dele. Porque às vezes nós achamos que nós estamos nessa terra aqui somente para viver os nossos sonhos. Porque tem muita gente frustrada por aí, que não realizou seus sonhos. Eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, amém. Deus não te isenta disso não, pelo contrário. A vontade de Deus é de realizar todos os seus sonhos, realizar todos os seus projetos sobre essa terra, né? Mas Ele tem que estar envolvido nisso. Deus, Ele tem que estar envolvido nos teus sonhos. Deus, Ele tem que estar envolvido nos seus projetos. Não adianta você querer projetar e não colocar Deus nos teus sonhos, Deus nos teus projetos. Vai virar uma torre de Babel, né? Vai virar uma torre de Babel. Mas nós temos que saber também para quê e o porquê nós fomos chamados. Qual é a nossa vocação? Por que estamos aqui? E a nossa função é pregar a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Não precisamos de púlpitos, não precisamos de microfones, não precisamos de uma igreja cheia, não precisamos de nada disso. A única coisa em que nós precisamos é estar com isso aqui, ó. Pegar isso aqui, ó. E falar que Ele cura, salva e liberta e quer levar o pecador ao céu, né? Então, que você nunca venha perder, né, essa graça, essa unção, como foi louvado aí, né, pelo jovem aí, que tua presença é o que eu mais quero, né? Tua presença, ele não quer ouro, não quer prata, só quer que Deus cuida dele. Só que Deus cuida dele, porque a presença de Deus é o mais importante. É o mais importante. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de ultrapassar barreiras mesmo, de quebrar cadeias, de trazer mudanças, né? Porque o verdadeiro avivamento, ele traz mudança. Não adianta você querer avivamento para a sua vida se a tua vida não muda. Avivamento é mudança, entendeu? Já diz tudo, o avivamento é o quê? É um momento vivo. Por isso avivamento, porque é o momento de viver, não de sobreviver, mas sim de viver, entendeu? Então temos que ser avivados. Estamos debaixo do avivamento, e tudo que é avivamento é mudança. Eu gosto muito da história, né, da igreja da Lagoinha, de que o bairro da Lagoinha
se não me falha a memória, ela é um dos bairros mais precários de Minas Gerais. Eu tenho parentes, né, familiares lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Contagem, né, primos, tios que moram lá, que devem me informar melhor isso. Mas o bairro da Lagoinha era um dos bairros mais precários de Minas Gerais. E depois que foi instalada a Igreja da Lagoinha sobre aquele lugar, o avivamento chegou, né? E pelos trabalhos da igreja, pelo poder da palavra de Deus, né? A Lagoinha se tornou um bairro esplêndido, onde muitos querem morar, né? Um dos bairros nobres de Minas Gerais é na Lagoinha. Por quê? Porque a igreja ela tem esse poder de avivar, né? Então fique sabendo que o problema não está no local. O problema não está no local. Quem sabe você fala assim, eu quero me mudar daqui porque assim, assado, eu quero me mudar. Não, o problema não é o local. O problema é quem mora no local, sabe? Porque tem pessoas que já estão acostumados a viver debaixo de uma miséria. Existem pessoas que se acham que assim, se o meu vizinho é assim, desse jeito, o outro da direita também é desse jeito, da esquerda, da frente também. E cara, eu acho que eu também sou. Porque todo mundo na rua é assim, todo mundo na rua que eu moro é assim, desse jeito. Não é. O problema não é a rua, querido. O problema é quem mora nela, sabe? Que olha para A, olha para B e nunca se esforça para buscar uma mudança na tua história, uma mudança na tua vida. Então o que eu aprendi com a Lagoinha, que a igreja, através da palavra de Deus, se teve poder de mudar um bairro, né, inteiro e fazer daquele lugar precário um bairro nobre, né? Quem dirá o que você pode fazer na sua rua, o que você pode fazer com a sua vizinhança, né? Mas, evangelista, aqui muitas coisas imperam sobre este lugar, né? Só tu vindo aqui mesmo para ver como é. Não, querido, entendeu? O poder da palavra de Deus é capaz de mudar a história de qualquer um. O poder da palavra de Deus muda a vida de qualquer um. Então, querido, seja você esse revolucionário, seja você esse missionário, esse pregador, porque muitas das vezes o ser humano ele quer mudar o mundo inteiro, né? Mas ele não muda a si mesmo e nem procura mudar quem está do lado dele. Então eu aprendo muito com Paulo. Onde Paulo passava, o apóstolo devastava. Não tinha idolatria, não tinha. Feiticeiros pegavam os seus livros de feitiçaria e queimavam, porque o poder da palavra, a unção estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Se ele entrava numa cidade idólatra, se ele entrava numa cidade prostituta, Paulo mudava. O poder da palavra, a unção que estava em Paulo mudava. Por quê? Porque a unção com a palavra de Deus tem o poder sim de mudar o ambiente em que você vive. E eu não sei como está o seu ambiente nesse... Oh meu Deus do céu, eu quero ler o texto aqui, mas Deus está me direcionando para você. Eu não sei como está o ambiente que você vive, querido, mas o poder da palavra na sua boca tem condições de mudar o ambiente. Eu não sei como está o estado que você vive, mas o poder da palavra lançada da tua boca é capaz de mudar o rumo da tua casa, o rumo da sua história, o rumo da sua vizinhança. O poder, a unção que há dentro da palavra de Deus, que existe dentro da tua vida, muda todo o ambiente, querido. Muda tudo. Muda tudo. Muda até você, muda eu, muda tudo. Tudo. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é um martelo que esmiuça a penha. Você já viu que é uma penha, uma rocha grande, aleluia, difícil de ser quebrada. Mas a Bíblia fala que Cristo é esse martelo que esmiuça a penha. Ele não quebra, ele esmiuça. Esmiuçar é tornar em pó, em fragmentos. Mas que martelo é esse que é capaz de pegar uma penha, uma grande rocha,
e torná-la em fragmentos. Essa rocha é Cristo, querido. Não existe coração duro para Ele. Não existe. Se você está debaixo da unção, se você está debaixo da palavra, nenhum ambiente subsiste à palavra de Deus. Se você está debaixo da posição da graça, nenhum ambiente subsiste à palavra de autoridade que Deus ele coloca sobre a sua boca. E é sobre isso que eu quero falar sobre essa noite. Quem é que tem mudado? Será que é o local que tem mudado você ou você que tem mudado o local? Aonde está o problema? O problema está no local ou o problema está em você? O ambiente em que você mora, qual é a dificuldade? O que está havendo? Como você tem falado, como você tem profetizado para que tudo mude? Porque a Bíblia diz: batei, batei, irá se abrir. Buscai, irá encontrar. Porque, querido, o que Cristo está falando é acerca de persistência. Você tem que ser persistente naquilo que você profetiza. Você não tem que crer somente, você tem que ser persistente. É bater, é buscar, é ser insistente, até que aquele que está no céu ouça você e diz: cara, que cara persistente, que mulher persistente. Porque a sua persistência, ela gera fé, e a fé, ela gera a manifestação de Deus. A manifestação de Deus, ela traz a mudança. Então, irmãos, fica ciente de uma coisa: a palavra de Deus saindo da sua boca, ela tem poder para mudar não somente a sua casa, mas para mudar o seu bairro inteiro. Amém? Abra a tua Bíblia aí, ó, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Olha só que interessante, no capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Olha só o que diz. Quando concluiu todos estes discursos perante o povo, entrou ele em Cafarnaum. E um servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e a ponto de morrer. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, lhe rogando que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da sua casa, enviou-lhe o centurião amigos, ele dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem mesmo me julguei digno de ir ter contigo. Olha só que coisa tremenda. Mas dizendo uma palavra ao meu criado, e o meu criado sarará, irá ser sarado, curado. Porque também eu sou homem posto em autoridade, que tenho soldados sob meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que tinham sido enviados acharam são o servo que tinha estado enfermo. Olha só que palavra interessante e poderosa, né? E que nos dá a certeza de como a palavra de Deus, ela tem o poder
de manifestar a cura, o milagre, independente da distância. E quem sabe você olha assim, poxa, mas o evangelista Jefferson está falando ali, mas ele tá no Face, ele tá lá na live, né? Mas eu não estou vendo o irmão na igreja pregando, eu não estou vendo o irmão no púlpito pregando, como é que eu vou receber? Né? Quem sabe o irmão não está aqui na minha casa fazendo uma oração, pregando para mas como é que eu vou receber? A palavra de Deus, ela não tem fronteiras, querido. Né? No momento em que ela é lançada, né, pelo transmissor e receptor, ele toma posse dela, o milagre é manifesto. De imediato o milagre é manifesto. E nós vimos aqui algo muito interessante acerca de um homem muito considerado, que era esse centurião romano, ao qual tinha um servo dentro de sua casa, a qual ele amava, tinha muita consideração e estimava muito. E esse servo deles se encontrava doente, e era doença de morte. E aquele centurião, por gostar muito do seu servo, pediu a alguns homens que fossem até Jesus, e isso Lucas retratando, né? Porque alguns relatos, a Bíblia diz que o centurião foi até Jesus. Porque a Bíblia Sagrada temos que entender, mas evangelista, aqui ele está falando que ele mandou alguns homens irem, né? Mas em outro evangelho já está falando, né, que o centurião foi até ele. Depende muito do ângulo, né, e do tempo em que um apóstolo chegou e presenciou a cena. Aqui o Dr. Lucas está retratando algo que ele ouviu de pessoas que comprovaram esse milagre. Porque Lucas, ele foi um tipo de historiador que, passando, falando, querendo saber acerca de Cristo, perguntavam, tanto aqueles que vivenciaram, que andaram, né, quanto aqueles que estavam junto com Cristo, né, presenciando seus milagres. E aqui foi retratado e relatado a Lucas que esse centurião ele enviou alguns servos para estarem com Jesus, falando acerca, né, deste homem que estava enfermo na casa desse soldado, desse homem, desse centurião, né, capitão da sinagoga. E a Bíblia, ela nos retrata que esse homem ele não quis ir até Jesus. Mas por quê? Porque Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade como o Senhor é. Se eu dou uma ordem, faz isso, faz. Vai, vem, então vem. Faça isso, vai fazer. Então a palavra do centurião, por onde quer que ele falasse, por onde quer que ele mandasse, era acatada. Era um homem em que a sua palavra era acatada. Por quê? Porque ele era um líder. Ele era um homem com autoridade, né, constituída pelos homens para mandar, para ditar, e aqueles que estavam submissos a si, né, tinham que obedecer, porque era uma autoridade que estava sobre ele. Mas esse homem, ele foi posto de uma humildade tão grande, sabe, que ele expõe toda a sua autoridade, né, que ele poderia falar, poxa, fala para Jesus vir aqui, eu quero falar com ele agora porque eu sou o centurião e eu quero que meu servo seja curado, porque eu preciso desse servo curar. Mas não, ele se rebaixa, ele pega, né, a sua autoridade, ele pega o seu cargo, ele amassa o seu cargo ao saber que Cristo estava lá. E ele é dotado de uma humildade tão grande, ele diz, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre no meu telhado, não. Eu não sou digno. Às vezes nós nos achamos dignos de tanta coisa, como na realidade, assim como se esse centurião, nós não somos dignos que Cristo entre na nossa casa, não, querido. Não somos, ele entra pela sua misericórdia e nós temos que dar graças a Deus por isso. Cristo, ele entra pelo teu amor, Cristo, ele entra pela sua misericórdia, porque somos pecadores, querido, somos errantes, pecamos, erramos todos os dias.
E um Deus que é tão santo, tão maravilhoso, age segundo a sua misericórdia e habita em nossa casa. E que eu fico assim, impressionado como tem pessoas que querem sair ainda dessa presença. Existem pessoas que acham que estão no direito de sair. Oh, meu Deus! Existem pessoas que se acham no direito de sair dessa presença. Eu não quero mais Jesus, eu não quero mais estar com Jesus, eu não quero mais andar como se fosse um dia. Amém. Cada um faz da sua vida. Mas fique sabendo de uma coisa, esse centurião declarou que Cristo, ele não era digno de que Cristo entrasse sobre o telhado dele, mesmo ele sendo a autoridade que era. Mesmo ele sendo quem era, ele pega o seu cargo. Oh, meu Deus. Ele pega a sua autoridade e ele amassa. E ele se rebaixa à autoridade de Deus. Ele reconhece a autoridade de Deus, mesmo sendo quem ele era, mesmo com a autoridade que ele tinha. Ele diz: eu não sou digno nem de ir perante a sua face. Eu não sou digno nem de estar na sua presença. Quem dirá com que o Senhor entre na minha casa? Às vezes nós achamos que somos dignos de muita coisa. Aí Deus olha lá de cima e diz: aprende um pouquinho com o centurião, de que eu vou até você pela misericórdia, não porque você merece, porque a graça é um favor imerecido. A graça de Deus é um favor imerecido. Se você está respirando, é a graça. Se você despertou, é a graça. Se você está trabalhando, é a graça. Se tem comida no teu prato, é a graça. Se você pagou as tuas contas, é a graça. Se teu casamento, teus filhos, teu esposo, tua esposa está saudável, é a graça. Se a tua vida está bem, é a graça de Deus, querido. Tudo é a graça de Deus. O que é a graça? É um favor que você não merece. É um favor que eu não mereço. É como se Deus olhasse para você na cruz do Calvário e falasse assim: olha, você não merece, mas eu vou te dar. Por quê? Porque a minha misericórdia vai te alcançar. É nessa maneira que esse centurião ele se coloca. Eu não sou digno nem de ir na tua presença, porque eu sou um homem cheio de autoridade, mas eu estou indo diante de um Deus que eu não sou digno dele. Quem dirá com que você entre debaixo do meu telhado? Eu não sou digno de que tu entres na minha casa. É por isso que eu estou mandando alguns dos meus servos ir até o teu encontro. Porque eu quero te dizer que eu não sou digno de ti. Eu não sou digno nem de falar com o Senhor. Mesmo sendo quem eu sou, debaixo da autoridade. E quem pensamos que somos nós, amado, para querer exigir alguma coisa de Deus? Quem pensamos que somos nós para cobrar de Deus? Quem pensa que é o ser humano para querer se desviar, para querer abandonar, que ninguém é digno dele não, amado. Nenhum ser humano é digno nele não. Por isso Paulo decretou: todos pecaram e destituídos, afastados, lançados para fora, estávamos da graça de Deus. A humanidade pecou, amado. Mas a graça, o favor que nós não merecíamos, que foi o Calvário, a cruz, ela nos alcançou. E esse centurião, ele tem essa percepção, ele tem essa certeza: eu não sou digno de tu entrar na minha casa não, Senhor. Por isso daqui mesmo eu estou enviando o meu servo para falar contigo. Não é porque eu sou soberbo, não é porque eu mando, não. Eu não sou digno. Essa é a realidade. Eu não sou digno. Jesus olha, meu irmão, e vai ao encontro do centurião. Sabe o que ele faz? Ele manda outro. Ele manda outro. Estou enviando outro aí, ó. Servo, por quê? Sou digno com que o Senhor entre no meu telhado ou não. A primeira atitude para a manifestação do milagre de Deus é você impressioná-lo. Mas difícil é impressionar a Deus, porque Ele já sabe de tudo.
Mas aquele homem, ele lança uma palavra perante Cristo. Cara, mas que cara é esse, meu irmão? Que está se humilhando de tal maneira a minha presença. Nem em Israel eu vi isso. Nem em Israel... Meu Deus do céu. Nem mesmo em Israel eu vi isso. Alguém se humilhar dessa maneira a ponto de dizer que eu não sou digno de entrar na casa dele, nem muito menos na presença dele. Se uma pessoa que fora da igreja, às vezes uma pessoa fora da igreja, acaba tendo mais temor de Deus do que quem está dentro dela. Olha só o que Jesus acabou de falar. E isso confronta, irmãos, a nossa vida. Isso confronta muito crente. Isso confronta muito cristão. Porque o cara não era crente, o cara não era judeu. Mas mesmo não sendo, o temor de Deus estava sobre a vida dele. O reconhecimento estava, ele se humilha. Me desculpe, mas isso quebra muita hipocrisia dentro das próprias igrejas. De ver um cara que não era judeu se humilhar de tal maneira e a ponto de Jesus declarar: nem em Israel eu vi tamanha fé. É por isso que a Bíblia fala que naquele grande dia haverá muita surpresa, amado. Naquele grande dia haverá muita surpresa. Porque existem pessoas dentro da igreja que já não conseguem nem mais adorar. É por isso que Jesus fala: eis que chegarão dias que eu, o Senhor, procurarei os verdadeiros adoradores, aqueles que me adorarão em espírito e em verdade. Mas que são esses verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade? Mas para Deus colocar verdadeiros adoradores, Ele está dizendo também que existe adoração falsa, sabia? Existem pessoas que têm uma falsa adoração. E hoje eu quero te dizer como é que está a sua adoração. Como está a minha adoração? Se Deus encontrar a mim, se Deus encontrar você adorando, será que Ele vai falar: achei um verdadeiro adorador? Esse me adora em espírito, mas também me adora em verdade. Ou será que Deus vai olhar para nós e falar: tá ali, o que foi? Achei um falso adorador. Achei uma falsa adoradora. Ela me adora, ele me adora em espírito, mas não me adora em verdade. Não me adora nem em espírito, muito menos em verdade. E quem somos nós na adoração a Ele? Quem somos nós em louvar a Ele? Porque esse centurião, querido, se colocou como um nada, se desfez de toda a sua autoridade, a ponto de dentro do seu coração ele falou: entra na minha casa não, Senhor, nem olhe para mim, porque eu não sou digno. Não sou digno. Quem sabe, ao conhecer a história dos reis, dos profetas e patriarcas, ele deve ter colocado em sua mente: poxa, eu não sou nem judeu, cara. Eu não sou nem judeu.
Eu conheço a história do Messias, dos profetas, dos patriarcas, mas eu não sou judeu. Eu não sei. Eu não sei se eu sou digno de que ele entre na minha casa. Escute bem, querido. Aprenda uma coisa. Deus não é obrigado a entrar na casa de ninguém. Ele faz tudo por misericórdia. E isso já coloca as coisas em seu devido lugar. E às vezes queremos exigir, queremos falar, queremos que Deus faça. Mas aprenda, querido, tudo na nossa vida é pela misericórdia dele. Paulo falou assim, ó, tudo é por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. É assim que Paulo resume. Tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Tudo é ele, querido. E tudo que ele faz sobre a nossa vida, não é porque o evangelista é bonzinho, não. O que Deus faz na tua vida, não é porque você é bonzinho, bonzinha. Não é não, querido, é a graça. É a misericórdia, é um favor que nós não merecemos. Por isso agradecemos, porque não somos dignos que esse Deus entre na nossa casa. Oh, meu Deus. Não somos dignos de um Deus tão grandioso que a Bíblia fala que ele se assenta sobre o globo terrestre. Isaías declara, Deus se assenta sobre o globo terrestre. A terra é o tapete dos seus pés. E debaixo de tanta grandiosidade, em que ele declara através de Isaías que o ser humano é como um pingo d'água dentro de um balde. Olha só, irmãos, como ele vê o homem. Um pingo d'água dentro de um balde. Diante de um Deus tão santo, tão grandioso, o que esse centurião poderia exigir? Se eu te fizer uma pergunta, porque eu recebi essa pergunta dele, eu gostaria de perguntar a você. Será que você tem condições de exigir de Deus alguma coisa? Eu quero fazer essa pergunta para você, que é cheio de sonhos, de projeto, quer que Deus faz, quer que Deus realiza, assim como o evangelista também. Mas Deus, ele me fez essa pergunta para mim. E a única coisa que eu tive que fazer é abaixar a cabeça, porque eu não tenho condições de exigir nada. Eu não tenho condições de pedir nada. Se não for a graça dele, querido, eu não sou merecedor de nada. Mas me diz uma coisa. Você tem condições de exigir alguma coisa de Deus nesse exato momento? Você tem condições de pedir alguma coisa a Ele e falar, eu mereço? Fala, Senhor, eu mereço. Me dá porque eu mereço. Querido, sobre essa pergunta eu unicamente me calei. E quem cala consente. Eu não tenho condições de pedir nada a Ele. Eu não tenho condições de exigir nada dele. Oh, meu Deus. Eu não tenho condições de pedir a Ele e falar, Senhor, eu quero porque eu mereço, porque na realidade nunca merecemos. E às vezes achamos que merecemos alguma coisa, mas esse centurião, querido,
ele arranca a nossa máscara. Porque o ser humano ele tem muito isso de pousar de bom. O ser humano ele gosta de pousar de bom. Mas até na nossa bondade, expomos a nossa hipocrisia. Sabia disso? Até na nossa bondade, expomos a nossa hipocrisia. Paulo, em um dos seus textos e cartas e declarações, ele diz: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Quem me salvará do corpo desse pecado? Quem pode me salvar do corpo desse pecado? Porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Isso que é o problema. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. E mediante a graça de Deus, Paulo fala: todo o meu entendimento sobre a lei se tornaram um esterco quando eu tive um encontro com Cristo e entendi a graça. Oh, meu Deus! A graça desnuda o homem. A graça desmascara o homem. A graça revela o interior do homem, que muitas das vezes o ser humano não é capaz de ver, mas a graça de Deus, ela arranca de dentro do homem. Toda capa, toda máscara, prepotência, tudo é quebrado pela graça. Paulo chega a Damasco cheio de pompa, achando que era o cara, mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele fica cego e é obrigado a se prostrar. Porque quando Cristo se apresenta, irmão, quando Cristo se apresenta, a luz de Cristo cega qualquer tipo de pecado do homem. O que eu quero te dizer com essa palavra, aprenda isso. Quando você se levantar amanhã, como eu, querendo Deus, fala: Senhor, eu não sou digno. Hoje eu sou um centurião. Eu descobri que eu sou um centurião. Eu não sou digno de que entre na minha casa. Mas se tu és um Deus bondoso e misericordioso, que aquele evangelista pregou na live, entra no meu lar, entra na minha casa, faz morada, faça morada em mim, faça morada na minha casa. Mas não é porque eu mereço não, Senhor, é porque a tua graça me alcançou. Oh, meu Deus, a tua graça me alcançou. E se não fosse a tua graça, Senhor, eu não estaria nem acordando hoje. Porque o rei Davi disse: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Jesus olha e diz: eu nunca vi tanta fé, nem mesmo dentro de Israel. Vai, porque agora o teu servo está sarado. E desde o momento em que a palavra foi lançada, naquele exato momento que Jesus declarou:
o servo do centurião, foi curado. Mas o que você quer dizer com isso, evangelista? O que eu quero dizer é que eu já falei alguns minutos atrás. A palavra de Deus, ela não tem fronteiras. A palavra de Deus, ela não tem limites. A palavra de Deus, para a palavra de Deus não existe distância. Jeremias declarou que ele é o Deus de perto, é o Deus de longe. Mas como assim, evangelista? Onde você ora, ele faz. Ele não precisa de ambiente para se manifestar. Ele não precisa de lugares para se manifestar. Quer uma prova disso? Eu estou pregando para você em um ambiente pequeno e dentro da minha casa. E aqui eu sinto a presença de Deus. Aqui eu sinto Ele se manifestar. Por quê? Porque Ele não depende de ambiente. A única coisa em que Ele depende é de alguém que fale dele em espírito e em verdade. Alguém que é capaz de declarar e de profetizar que a palavra dele tem poder para curar. O que eu quero te dizer sobre essa noite é que só basta uma palavra para Jesus curar a tua casa. Oh, meu Deus. O que eu quero te dizer é que só basta uma palavra e o teu casamento vai ser sarado. Meu Deus. O que eu quero dizer é que só basta Ele liberar uma palavra na tua vida. Que só basta Cristo falar, vai. Vai. Porque hoje o teu casamento está curado, a tua casa está sarada. Mas Ele também quer saber em que condições você está recebendo Ele. Em que condições você quer que Cristo entre na tua casa? Qual é o seu pensamento de Cristo entrar na tua casa, da palavra entrar na tua casa? Cristo olha para aquele centurião e diz, eu nunca vi fé assim, nem dentro de Israel. E Deus manda te dizer como você está se apresentando a Ele. De que maneira você quer que Ele se manifeste a você? Porque uma palavra há de ser liberada na sua vida. E a palavra de Deus, ela tem poder para entrar na tua casa. Mesmo Cristo ficando do lado de fora. Mesmo Cristo não entrando. Se Ele falar, eu vou curar, eu vou curar. Se Ele falar, eu vou sarar, eu vou salvar, vou libertar. Ele vai salvar, Ele vai sarar, Ele vai libertar. Porque a palavra dele tem poder para entrar na sua vida. Mas essa palavra, ela só vai ter poder quando você se prostrar e aceitar quem você é realmente na presença dele. Essa palavra, ela só vai fazer efeito se você falar, Senhor, mesmo não sendo digno, eu creio que a tua palavra pode entrar na minha casa e mudar a história da minha casa, mudar meu casamento, mudar a minha vida, mudar a minha família, mudar os meus filhos. Senhor, eu não sou digno, mas eu sei que pela tua palavra o milagre pode ser realizado. Senhor, eu não sou digno de que tu entre na minha casa, mas a tua palavra pode salvar a minha vida. Senhor, eu não sou digno nem de que tu me vejas, mas a tua palavra, Senhor, aleluia, ela pode mudar o curso da minha história, ela pode mudar o curso da minha vida, Senhor. Só basta uma palavra. Aleluia, eu não sou ninguém, aleluia, eu não sou digno. Senhor, eu sei que eu tenho um bom emprego, eu tenho estabilidade, eu tenho saúde, mas eu não sou ninguém. E debaixo disso tudo é que eu me rebaixo, debaixo da tua graça, de um favor que eu não mereço, para te dizer que eu não sou digno, mas só basta uma palavra. E debaixo dessa palavra
palavra, eu vou tomar posse, e aquilo que está doente dentro da minha casa, Senhor, irá ser sarado, curado, porque hoje eu faço questão de rebaixar a minha prepotência, de aniquilar o meu eu, de tirar o meu cargo, a minha situação financeira, para dizer para ti que mesmo não sendo digno da tua graça, se a tua palavra ser lançada, se a tua palavra ser lançada, Senhor, eu tomo posse da cura, porque hoje eu me rebaixo na tua presença, porque eu te digo, Senhor, que eu não sou merecedor de nada, mas a tua graça, um favor que eu não mereço, me alcançou na cruz do Calvário, e é debaixo dessa graça que eu tomo posse da tua palavra e da tua cura dentro do meu lar. Meu Deus! E Deus manda te dizer como você tem sido para receber o milagre dele. Qual tem sido o teu comportamento? Porque se você acha, querido, se você é merecedor de alguma coisa, me desculpe, não somos merecedores de nada. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar, fazer morada.
Querido, é o que esse louvor, ele diz no início dele, né? Eis aqui minhas fraquezas diante da sua grandeza. Todas as vezes em que nós declaramos as nossas fraquezas perante esse Deus tão maravilhoso. O invejoso inventa histórias, o fofoqueiro. Diante desse Deus maravilhoso, você pode ficar sabendo que Cristo, ele quer convidar você para estar junto com ele. Mas antes, amado, você também tem que fazer esse convite a Deus na sua vida. Você tem que fazer esse convite para Deus fazer morada em você. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo. Cristo, ele bate, querido, mas a atitude de abrir tem que ser tua, né? Então, qual tem sido as suas condições para que Cristo entre na tua casa? Qual tem sido as nossas condições para que Cristo entre na nossa casa? E isso acaba deixando um ponto de interrogação na nossa mente. Porque eu não sei como anda a tua vida. E eu não sei quais são as condições. Mas, dentro de tantos acontecimentos que têm ocorrido, hoje, como já disse no início, o Senhor, ele tomou para si, né, a nossa amada irmã em Cristo, Fabiana Anastácio, essa cantora, adoradora, né, porque ela não gostava nem de ser chamada de cantora, ela era uma adoradora. Tomou para si, né, e aquela que era morada de Deus, hoje em dia foi morar com Deus. E o que eu quero te dizer, irmãos, é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas só que nós temos que estar debaixo dessa posição, debaixo dessa brecha, porque, como já foi falado naquele grande dia, haverá muitas surpresas. E eu creio que eu não quero ser essa surpresa. Você não quer ser essa surpresa. Aprenda uma coisa, amados. Nenhum ser humano tem que ter medo do inferno, não. Que isso, evangelista? Porque tem, principalmente crente, eu vou pro inferno? Eu vou pro inferno. Tem que ter medo do inferno, não, querido. Mas do que você tem que ter medo? Você tem que ter medo da ira de Deus. Temos que ter medo da ira de Deus. Isso que temos que ter medo. Porque a Bíblia fala que até o inferno será aniquilado com Satanás, o anticristo e a morte. Até o inferno. E quer saber mais? Eu descobri algo que é pior do que o inferno. Porque Apocalipse fala sobre o lago de fogo e de enxofre. E ali haverá tormenta eterna. Tormenta. Tem noção do que é uma tormenta, querido? É um lugar que não tem descanso.
E eu tô para te dizer que até o inferno será jogado no lago de fogo e de enxofre. E João declara que ali haverá prantos e choros e rangeres de dente. Todo dia. Todo momento. E não vai ser ilusão não, querido. É real. É real, como o arrebatamento da igreja. É real. Então, querido, que nós possamos orar a Deus para nos mantermos debaixo da posição. E aprendemos que, como centurião, é a graça, e mais nada, é a graça. A graça, querido. Não temos que ser altivos, não temos que achar que somos merecedores, não temos que achar que somos bons, não temos que achar, né? Achar é ruim quando tem certeza que é alguma coisa, né? Quando tem a certeza que é alguma coisa, aí que é o problema. A única certeza que nós temos que ter é a graça. Eu não mereço, mas ela me alcançou. Eu não mereço, mas ele me amou primeiro. Por isso ele diz para os discípulos: não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós, eu vos nomeeis e vos envieis para que deis frutos, os vossos frutos permaneçam. Foi ele que nos escolheu primeiro, querido. E segundo, foi ele que nos deu cargos. Terceiro, foi ele que nos enviou para que damos fruto. Mas você tem que só dar fruto? Não. O teu fruto tem que permanecer. A questão não é somente dar frutos. O teu fruto tem que permanecer. Senão de nada adianta dar frutos. Então, que nós possamos ficar com essa palavra. E durma pensando nessa palavra. Peça a Deus para fazer morada em você. Está desviado? Aproveita que eu vou estar orando aqui no final. Evangelista, estou desviado. Ora por mim porque eu quero voltar para Jesus agora. Eu quero estar orando por você. Que saiu da presença de Deus. Que abandonou a presença de Deus. Porque Deus deixou de te dar algo. Porque Deus deixou de fazer algo. Ou que os problemas que estão ao seu redor parece ser culpa de Deus. Volta para Jesus, querido. Porque é melhor você voltar para Jesus enquanto ele não voltou ainda, do que o dia que ele voltar, aí quem vai ficar é você, amém? Porque a Bíblia fala que ele vai vir como ladrão. E se você esperasse o ladrão entrar na tua casa, tu não dormiria. Mas o problema é que ninguém espera o dia em que o ladrão vai chegar. Então, no abrir e piscar de olhos, ele vai estar aí. E eu quero orar para você que quer se reconciliar com ele hoje. Ah, mas só que desde o tempo da minha avó que eu escuto que Jesus está voltando. Foi bom você ter escutado desde o tempo da tua avó. Eu também escutei desde o tempo da minha bisavó, da minha avó, que Jesus está voltando. É por isso que hoje eu estou na presença dele, meu. Porque o dia que ele voltar realmente, aí você vai falar: minha bisavó teve razão. Desde o tempo da minha avó eu escutei: Jesus voltou. Minha avó tinha razão. Desde o tempo da minha mãe falava que Jesus ia voltar. Jesus voltou. Minha mãe tinha razão. Então, se eu fosse você, voltava para a casa do Pai agora e tirava toda a ira, todo o rancor, todo o ódio, em que muitas das vezes pessoas te decepcionam e você acha que é Jesus, o culpado é Jesus. Porque o ser humano, ele decepciona o outro logo sai. Não, eu saí da igreja por causa disso. Eu saí da igreja porque
Mas o que Jesus tem a ver com isso, querido? Explica uma coisa. Eu saí porque o irmão... Mas na realidade, o que Jesus... Foi o irmão que morreu na cruz por você, querido? Foi a pessoa que te decepcionou, que entregou a vida dela por você? Você sair chateado com o irmão é uma coisa, mas você achar que isso é o ponto de você desviar da igreja? Desviar da presença? Por causa de fulano? Eu não confio em ninguém. Você não confiar no homem é uma coisa. Agora você deixar de confiar em Deus porque o homem te decepcionou, aí, meu irmão. Felizmente ainda existem pessoas com esses pretextos ainda. Mas eu quero convidar você a se arrepender, porque é chegado o reino de Deus na tua vida, amém? Eu vou estar orando. E você que estiver ouvindo essa live e ver que você tem que voltar, porque você tem que voltar, e você que nunca foi, vem hoje porque ele está voltando e você está vendo tudo que está acontecendo. E se você não colocar a tua casa na presença de Deus, tá feio o negócio, mano. Deus está levando o crente. Quem dirá o restante? Estou mentindo? Claro que não. Deus, ele não poupa ninguém. Poupa ninguém. Então vamos orar. Porque Deus, ele é fiel. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Como disse o louvor, Senhor, eis aqui as minhas fraquezas, as nossas fraquezas diante da tua grandeza. Te pedimos para fazer morada em mim, Senhor. Senhor, se existe alguém dentro dessa live que está desviado da tua presença, alguém dentro dessa live que tem que aceitar a ti como único e suficiente Salvador, Senhor, que essa pessoa venha entender que ninguém é digno de ti, não, Pai. Ninguém é digno de ti. E a tua graça é o que nos basta. Que essa pessoa venha retornar para a presença de Deus. Quebramos a cara todo dia, Senhor, e o mundo nos decepciona. Mas pergunta se quer largar o mundo. Vemos pessoas bebendo, brigando, se embriagando. Mas quando chega na outra semana, está bebendo novamente. Por quê? Porque o mundo decepciona. Mas pergunta se quer largar o mundo. Mas quando a igreja decepciona, é muito fácil sair da tua presença. Arrumar pretexto para sair da tua presença. Mas para essa pessoa que vive decepcionada para o mundo, mostre para ela que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ninguém. Pode encontrar recursos, pode encontrar fé em outro lugar, pode querer caçar a salvação em outros lugares. Senhor, não tem. Por isso o apóstolo Pedro disse: para onde nós iremos? Para onde irei? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor, mais ninguém. Por isso o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho, Senhor. Não sei de que maneira aprenderam isso. Mas ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Se não for pela cruz. Se não for por Cristo. Então, Senhor, faça essa pessoa reconhecer isso. Que muitas das vezes briga com ela, briga com todo mundo. Vê a vida sendo arrebentada e quebrada. Mas insiste em ficar fora da tua presença. Quer dar um jeitinho em tudo. Mas, Senhor, eu te peço para mostrar que não existe jeitinho para salvação. E me desculpe, Senhor, aqueles que ainda acreditam em livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio não, Senhor. Isso é uma concepção humana. Deus nos deu livre-arbítrio, deu livre-arbítrio? Não existe isso não. Deus disse assim, ó:
Eis que eu ponho diante de vós 2 caminhos. Ou você vai para a direita e será salvo tu e a tua descendência, ou você vai para a esquerda e seja amaldiçoada tu e a tua descendência. Mas Deus me deu livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio não, querido. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Mas eu não faço mal a ninguém se você não está com Cristo, querido. Tu pode ser bonzinho, mas se não está com Cristo, não adianta. Essa é a realidade. Ah, mas eu estou fora da igreja, mas eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou prostituindo. Não interessa, querido. Com Deus não existe meio termo. Ou está fora ou está dentro. Ah, mas eu ainda estou em cima do muro. Até o muro é do diabo. Até o muro é do diabo. Mas eu vou para a igreja quando Deus tocar no meu coração. Me desculpe, Deus não é açougueiro. Ele não vai tocar no teu coração. Deus, ele gosta de atitude. É por isso ele tomou atitude. Eu vou ir, vou nascer, vou crescer, vou pregar, vou morrer. Independente das consequências, eu vou morrer. A atitude foi tomada. Muitas opções de passar o cálice eu tinha, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. Mesmo sendo filho de Deus, eu vou morrer. Mesmo eles não me merecendo e nem merecendo a meu pai, eu vou morrer. Por quê? Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aqueles que são meus, amigo, eu vou guardar todos eles. Todos eles. Porque todos aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa é a realidade do Evangelho. Não existe esse negócio. Deus me deu livre-arbítrio. Deus, faça da tua vida o que você achar melhor, querido. Mas tudo tem uma consequência. Fique sabendo disso. Tudo tem uma consequência. Tudo tem. O político pode roubar. Mas quando o Ministério Público bate e a federal entra na casa dele, pega celular, pega computador, uma coisa ele vai ter certeza: uma hora vai ser algemado. E assim é o ser humano. Acha que tem livre-arbítrio para pecar a vida toda. Eu vou pecar. Pode pecar à vontade. Fique sabendo o que foi. A hora que o Ministério Público bater do céu, o Ministério Público do céu, bater dentro da sua casa, vai sair algemado, querido. Infelizmente, não é para um bom lugar. Porque quem quer ir para a cadeia? E quem quer ir para o inferno? Tá ligado no que Deus está te falando? Então você que acha que tem um livre-arbítrio da sua vida, se engana com isso não. Só existe 2 caminhos. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo para Deus. Então que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que você possa se conscientizar como eu me conscientizei. Que assim como o centurião se conscientizou, não somos dignos de nada. Se a graça não te alcançar e não me alcançar, meu querido, tem meio termo para Deus não. E Deus manda te dizer que caminho você quer ir, para que caminho você quer seguir. Eu te dou a dica, mas a escolha é sua. Mas quer saber de uma coisa? Segura a consequência. É dolorido, ou é céu ou é inferno. Me desculpe se você achou que tinha purgatório. Tem não, querido. A passagem, o trem não é parador não. O trem é direto. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo para Deus. Amém? Fique com essa palavra.
Querendo Deus, amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a noite dos irmãos. E aproveita, pense nisso. Volte para Jesus. E você que está meio homenzinho torto, morando numa casa torta, andando no caminho torto, tua vida era torta, deixa de Jesus endireitar a tua vida hoje, amém? Porque Ele está voltando. Ele está voltando. Não pense que o fato de ser crente já tem passagem garantida para o céu, não, amém? Pense nisso não. Eu sou crente, vou para o céu. Uma vez salvo, salvo para... Não pense nisso não. Cai nessa não. Amém? A Bíblia fala que o céu é tomada à força. Então, lute pela tua salvação todo dia, se santificando, buscando, renunciando, guardando a sua boca, a sua língua para não pecar contra Deus. Pensamentos, erros, exponha a Ele as suas limitações e aprenda a ser um verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe, amém? Essa palavra em breve vai estar conosco no YouTube, vai estar também, né, lá na página da Madrugada com Deus. Compartilhe e mande aí para esse irmão que precisa ter o despertamento dessa palavra aí, amém? E aprender que Jesus não brinca, Ele não brinca. Se o diabo não brinca, quem dirá Deus? E a cruz não foi de brincadeira não, querido. Chicotada, coroa de espinho de 13 centímetros sendo enfincado no seu crânio, o seu pulmão sendo exposto, a sua cara desfigurada, um pedaço de madeira com mais de 50 quilos no seu ombro, as suas vestes, né, estando ali molhadas de sangue, e quando foram rasgadas, a pele juntamente com a ferida foram arrancadas tudo junto, pregos cravados sobre as suas mãos e sobre os seus pés, asfixia. Tu acha que foi brincadeira? A história nos diz e nos conta que até hoje foi a morte mais cruel que a humanidade já contemplou, a ponto do céu ficar negro às 3 horas da tarde e todo o pecado da humanidade será absorvido por ele. Se você acha que é brincadeira, eu tenho certeza que não é. Mas o dia que ele voltar também não vai ser brincadeira. Não vai ser brincadeira. Porque aquele que foi morto como cordeiro irá voltar como leão. E aquele que recebeu uma coroa de espinho vai ter uma coroa de ouro sobre a tua cabeça. E com a sua espada vai julgar as nações. E quer saber de uma coisa? Nesse dia, eu creio que tanto eu e a minha família, e como você, já vai estar bem longe na mansão celestial, adorando a Ele. Então, se você acha que ficar afastado é brincadeira, vai levando. Vai levando. Porque eu te dou a certeza que Ele não está brincando e nunca brincou. E não vai ser eu que vou brincar com isso. Fica na paz, amém? Deus te abençoe.